fé para todos, através da misericórdia de Deus. A fé é um dom gratuito que Deus proporciona a cada um de nós. Agora, nós precisamos receber esse dom e exercitar esse dom, porque é através da fé que o sobrenatural acontece. É através da fé que vidas são transformadas. É através da fé que vem aquilo que você nem imagina que poderia acontecer. A fé traz à existência o sobrenatural. A fé traz os cuidados de Deus para dentro da nossa realidade. Traz o prover de Deus para que haja uma transformação de vida. Então a fé é um dom gratuito de Deus. Agora, quando você recebe a fé, você tem que desenvolver essa fé. Você tem que exercitar essa fé. E quando você exercita essa fé através dos cultos, né? Porque a fé vem por ouvir, a proporção da fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando você exercita, você recebe fortalecimento, revestimento, para viver uma qualidade de vida que nós precisamos. Nós não podemos aceitar, sabe, a situação, sabe, da dificuldade que a vida está impondo. Nós precisamos desenvolver a nossa fé com coragem, com vontade de querer uma mudança. Não dá para viver estagnado, tendo uma fé que Deus nos deu, sabe, de uma forma imensurável, através do seu amor. Nós precisamos exercitar essa fé, para que a gente vive aquilo que nós, sabe, desejamos. Porque a fé traz à existência aquilo que não existe. Então, nosso Deus, em nome de Jesus, está falando comigo, contigo. Sabe, em que estágio está a nossa fé nos dias de hoje? Porque a maior guerra que está se vivenciando no mundo hoje, dentro da igreja, não é lá fora não, é dentro da igreja, é a guerra da fé versus a incredulidade. Essa é a guerra que a igreja está enfrentando. A fé versus a incredulidade. Por que nós estamos aqui? Porque nós temos a certeza que nós precisamos verdadeiramente investir na nossa fé. Porque a fé é algo que faz acontecer na terra dos viventes o bem-estar dos céus. Amém. O bem-estar dos céus. Então, o que o Senhor Deus requer de nós? Que nós viemos, sabe, exercitar a nossa fé, para que a nossa fé esteja sustentada para vencer a incredulidade. Amém. Porque a guerra hoje, dentro da igreja, é a fé contra a incredulidade. Meu amado, em nome de Jesus, se a fé vem pelo ouvir a palavra, e eu preciso que a minha fé venha desenvolver, eu vou deixar de estar no culto para ouvir a palavra? Então, é necessário nós despertarmos. Quem está vencendo? A incredulidade ou a fé na nossa vida? Na nossa existência como, sabe, como filhos do Deus Altíssimo. O que está vencendo na nossa realidade? A incredulidade ou a fé? É através das suas atitudes, porque quando nós praticamos a fé, com certeza o fortalecimento vem. Amém. Com certeza o resultado que você espera vem. Amém. Então eu preciso o quê? Exercitar a minha fé. E quando eu exercito a minha fé praticando, a vida muda. Amém. As coisas acontecem. Porque você vai ver aqui 2 episódios de Jesus, o nosso mestre. 2 episódios de Jesus, nosso mestre. Ele passou por 2 episódios, sabe, que impactaram ele. Impactaram. Diz a Santa Escritura que só teve 2 momentos que Jesus, sabe, ele se impactou. Ele se admirou. Dois momentos na vida, na missão do Senhor Jesus. Ele se impactou, ele se admirou-se. Você vai ver aqui, a incredulidade. Ele se admirou da incredulidade. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, nós hoje, muitos estão passando uma mensagem e Deus está falando, me admiro ela, me admiro ele. Vivendo uma vida que eu não escolhi para ele, não escolhi para ela, porque a incredulidade está vencendo a batalha.
está vencendo a fé, que é o meu dom gratuito para ela, para ele. Então, em nome de Jesus, cada culto, nós vemos aqui na certeza que nada pode frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Nada pode frustrar. O diabo pode se levantar, mas cai por terra. Cai por terra. Toda a praga do inferno que tenta tentar, cai por terra. Embaraçado vai ser aqueles que se levantam contra a vontade preciosa de Deus. Então, escuta isso. 2 fatos importantíssimos para você exercitar a sua fé. O Senhor Jesus, na sua missão, ele ficou impactado. Então, escuta isso, em nome de Jesus. Coloca aí. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Foi para Galiléia. Ele foi para a sua terra, para a sua família. Natural, né? Natural. E os seus discípulos o acompanharam. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Tem culto. Tem culto. O nosso Deus diz que ele fica observando, contemplando cada momento da nossa vida no dia que a gente vive nessa terra. Cada dia que nós estamos nessa terra dos viventes, ele contempla. Tudo que nós realizamos, ele contempla. Então ele está falando aqui nessa quinta-feira, essa quinta-feira extraordinária, essa quinta-feira que é milagres, que está, sabe, ali para ser acessado na dimensão espiritual. O milagre está para ser acessado. Aonde está? Na dimensão espiritual. E é pela fé que a gente entra nessa dimensão e toma posse do milagre. Quem está entendendo, diga amém. Em nome de Jesus Cristo, vocês que estão na transmissão, olha isso, ó. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se, olha só. Foi impactante a incredulidade daquele povo. O apóstolo Paulo teve um momento que ele estava numa sinagoga, com uma arquitetura fantástica. Uma igreja, uma sinagoga fantástica, uma arquitetura fantástica. Mas sabe o que o Senhor Jesus falou para ele? O nosso Deus é o Shaddai. Vem para outro lugar, porque esse lugar não dá para manifestar milagre, porque é uma incredulidade só. Um lugar maravilhoso. Um lugar, mas sem a presença do Deus. Tinha um lugar impactante, mas sem a presença do Deus vivo. Aí o que ele fez? Paulo, eu estou admirado com a incredulidade desse lugar. Não se fala em pecado, não se fala em arrependimento. Então esse lugar não tem nada a ver comigo, porque o propósito de Deus é a renúncia. Por isso João Batista, aonde João Batista ia pregar nesses dias de hoje? Aonde? Aonde João Batista ia pregar no dia de hoje? Aonde Jesus, sabe, ia, o reboliço acontecia. Amém. Aonde João Batista ia, ele via uma incredulidade, porque o Senhor Jesus, ele fazia milagres extraordinários. João Batista pregava o arrependimento. Aonde nos dias de hoje, João Batista ia ser bem-vindo nas igrejas, falando de pecado. Olha, você é jovem, está namorando, você não pode ter relacionamento íntimo. Ah, pastor, você vai tirar o jovem da igreja. Então é isso que está acontecendo. Ó, você não pode sair por aí achando que aquele pecado é insignificante. Na dimensão espiritual é muito significante e o diabo, ele aproveita essa brecha. Então se arrependa, larga aquilo que você sabe que é pecado. João Batista poderia entrar numa igreja para pregar no dia de hoje? Não havia a mínima chance de alguém convidar João Batista. Por quê? Porque ele só falava, ó, arrependei-vos. Ó, nasce de novo. Nos dias de hoje, uma igreja para falar com jovens, olha, vocês que estão aí com relacionamento abrasado, abre mão, porque se fechar os olhos vai para o inferno. Como é que ia ser hoje para pregar nessas grandes multidões? Então, Deus falou com o apóstolo Paulo, sai dessa sinagoga, ela é lindona, mas sai daí. Aí fez o quê? Levou ele para uma sala da escola de Tirano. Uma sala. Entendeu? Uma sala de uma escola. Aí o Deus proveu o sobrenatural naquela sala. Naquela sala de uma escola. Então, o tabernáculo, querido, somos,
Sabe, somos igreja. Isso aqui é um tabernáculo. Nós aqui somos a igreja. Então nós precisamos o quê? Ter uma comunhão com o noivo. Verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus. Espera aí. Amigão, eu vou convidar você a sair, por favor, que está atrapalhando daqui, filho. Por favor, porque ninguém está... Olha aí, jogou tudo aí. É. Ah, chegou. Fecha a porta ali, filho. Já chegou. Aleluia. Amém, igreja? Então, o que Deus está chamando a nossa atenção? Nós precisamos praticar, exercitar a fé, para que haja o quê? Revestimento e fortalecimento. Para que a gente possa o quê? Dar testemunho daquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, nessa quinta-feira, é uma quinta-feira do extraordinário. Você conseguiu vencer a incredulidade. Você conseguiu vencer a incredulidade. Porque está num culto, sabe, num dia desse, nesse momento que o mundo está passando de apostasia, é alguém que está com vontade de exercitar a sua fé. É com vontade de falar assim, eu quero crescer em estatura. Eu quero viver aquilo que eu confesso. Eu quero obter resposta daquilo que Deus conquistou para mim na cruz. Eu não posso ser um espectador do Evangelho. Eu quero o Evangelho me transformando. Então é por isso que você está aqui essa noite. Você não vai se arrepender, não. O plano de Deus está nesse dia de hoje, manifestando os cuidados dele na tua vida. Manifestando os cuidados dele na tua vida. Eu creio dessa forma. Cada culto é um desafio nessa congregação. Mas nós estamos aqui na certeza que Deus nos honra. Que Deus jamais vai deixar de trazer os benefícios na vida daqueles que têm comprometimento com o seu reino. Então é nessa fé que nós chegamos aqui. Admirou-se da incredulidade deles. O Senhor Jesus se admirou. Ele ficou impactado com tanta incredulidade. Contudo, percorria as aldeias a ensinar. Era o ministério dele, a ensinar. Quer dizer, ele saiu daquele ambiente de incredulidade. E aí ele foi para outro ambiente. Agora tu vê. Nesse percurso chegou pessoas até ele. Então coloca aí, por favor, em nome de Jesus Cristo, Lucas. Olha aí, nesse percurso, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então ele saiu da Galiléia, e aí ele foi manifestar, desenvolver a sua missão de ensinar. Então ele estava naquele momento de ensinar, escuta isso, olha isso. Ó. Em nome de... E o servo de um centurião, a quem estava muito estimava, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Então está falando de um homem que nem é pronunciado o seu nome na Escritura. Só falava do cargo que ele exercia. Ele era um centurião, ele comandava 100 soldados. Então ele tinha ouvido a palavra. Como assim, pastor, ouvindo a palavra? Ele tinha ouvido de Jesus. Ele tinha ouvido que o seu Jesus estava realizando. E é nos dias de hoje, tem pessoas que conhecem a palavra, mas está negligenciando através da incredulidade. Então esse homem, ele viu o seu servo doente numa cama, mas ele tinha ouvido falar que o seu Jesus estava operando maravilhas aqui como o seu chamado de operar na vida daqueles que creram. Então aqui ele coloca, eu servo de um centurião a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar, quer dizer, ouviu o quê? Falar de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Nós vemos aqui o quê? Ouvir a palavra. Para conhecer mais quem? O autor da palavra. Aqui, nesse momento, esse homem ouviu o autor da palavra. Ele ouviu, aquilo que o autor da palavra realizava de uma forma extraordinária. Então aquilo mexeu o quê? Com a sua fé. Ele ouviu
a palavra, ouviu o testemunho de Jesus. É a mesma coisa no dia de hoje. Nós vemos aqui na certeza que Jesus é a própria palavra. Então ele está falando comigo, contigo. Olha, eu não passo por cima dos meus princípios para abençoar. Eu sigo a logística dos céus. Então aqui, meu amado, se sinta favorável por conseguir chegar. Se sinta favorável, porque você venceu a incredulidade, querido. Dificuldade você teve para chegar. Situações contrárias, você passou por cima através da fé para chegar. E Deus está falando contigo, eu honro aqueles que me honram. E você veio porque você tem vontade de se fortalecer, de se revestir através do que você está ouvindo. Porque esse centurião ouviu. E aí o que aconteceu? Estimulou a sua fé. A ponto dele falar, esse Jesus, ele pode tirar do leito, meu servo. Ele pode tirar da morte, meu servo. Olha isso. Enviou-lhe alguns anciões do judeu pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que lhe faça isso. Olha, centurião, ele é amigo do evangelho. Ele é amigo da tua noiva, da tua igreja. Ele nos ajudou até a construir sinagoga. Então, olha, se tem alguém que merece o seu favor, Jesus, é esse homem. Então, o Senhor Jesus, olha, tratou a situação, ó. Porque é amigo do nosso povo, ele é amigo do evangelho, ele é amigo da cruz do Calvário, ele é amigo da fé, ele é amigo, Senhor, da tua igreja. E ele... 5. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quer dizer, ele estava falando, ó, esse centurião, ele é mais do que um judeu. Ele defende a igreja, ele defende a fé, ele defende o plano dos céus aqui, através das suas atitudes. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. Já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre na minha casa. Olha a humildade desse homem, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus. Tem pessoas que tratam Jesus por opção. Hoje, você vê pessoas tratando Jesus como opção. Olha esse centurião, não era judeu, mas olha o temor. Olha ele falando do senhorio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, isso é absoluto. E a nossa atitude tem que revelar para o céu que você tem temor ao Deus absoluto. Reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo o seu senhorio, através das nossas atitudes de fé. Então o Senhor Jesus falou para ele, ó, versículo 7, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra. Olha o estágio da fé desse homem. Ele sabia que quem promovia era a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele criou o universo com a sua palavra. Ele criou tudo que existe com a sua palavra. Então ele tinha o entendimento que a palavra de Deus era tudo que ele precisava para ter, sabe, um servo curado. Quando você sabe que a palavra de Deus vai ser pregada, você se dedica e fala, essa palavra que vai ser pregada, ela sustentou esse universo, tem sustentado esse universo, tem dado limite ao mar, tem dado limite ao sol. Pode muito bem, nessa noite, fazer um reboliço na minha saúde, fazer um reboliço nas minhas finanças, fazer um reboliço, sabe, na minha existência nessa terra, mudando a nossa sorte. Então, em nome de Jesus Cristo, igreja, exercitar a fé num culto é você dar um sinal para Deus, falar, Senhor, eu quero, sabe, desenvolver esse dom gratuito que o Senhor me deu. Que eu possa fazer a minha fé desenvolver, que ela possa crescer, para que eu obtenha resultado daquilo que eu confesso. E é nessa noite que Deus está falando assim, receba aí o revestimento dessa palavra, receba o crescimento espiritual através dessa palavra, receba um momento diferente na tua vida através dessa palavra. Receba dias sobre os meus cuidados através dessa palavra. É isso que Deus espera de nós. Sair daqui na certeza, Deus me deu o sustento através dessa palavra. Eu exercitei a minha fé. Eu creio que Deus está satisfeito de ter me dado esse dom de fé. Porque eu não enterrei, não. Eu não permiti a incredulidade vencer, não. Eu estou em combate
com a incredulidade e que a minha fé venha, sempre seja proativa para que o teu reino seja glorificado. Oh, meu amado, eu estou nessa fé aqui. Por isso eu mesmo não me julguei digno ter contigo. Porém eu mandei servo para que o Senhor venha mandar uma palavra e o meu rapaz será curado. Quer dizer, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele falou, Senhor, oh meu Deus, eu conheço a sua biografia, a sua missão. Então, Senhor, manda a tua palavra. Olha isso, igreja. Um homem que nem judeu, né? Então ele colocou para diante do Senhor Jesus algo que ele não tinha ouvido ainda. Entre os judeus, entre o povo escolhido, ele não tinha ouvido, sabe, uma declaração de fé maravilhosa. Aí sim, versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isso, ele faz. Olha ele falando, eu creio que o Senhor tem um exército à sua disposição. O Senhor é comandante dos comandantes. O Senhor é o rei dos reis. Olha, um homem que, sabe, teve um momento com o Senhor Jesus, reconhecendo tudo que ele é espiritualmente falando. Porque a simplicidade de Jesus era notória, mas ele sabia que aquele homem era diferente. Ele sabia que aquele homem era o Todo-Poderoso. Então ele colocou, olha, não precisa o senhor sair daqui para ir lá em casa, porque se o senhor mandar uma palavra, se eu for nesse culto, eu vou ouvir uma palavra que muda a história. Eu vou nesse culto porque esse culto tem uma palavra que estanca a enfermidade, que estanca a miséria, que estanca a situação embaraçada. Eu estou nessa fé, É isso que o centurião colocou para ele. Não precisa o senhor chegar até lá, porque se o senhor me mandar a palavra, o rebuliço vai acontecer. E nós temos a oportunidade de ouvir a palavra que gera rebuliço a nosso favor. Aí você vai imaginando quem está vencendo, se é a fé ou a incredulidade. Nós mesmos estamos vendo. Quem está vencendo, a fé ou a incredulidade? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele se admirou com a incredulidade daquele povo. Ficou, sabe, verdadeiramente impactado com aquela incredulidade. E ele fez o quê? Ele teve que sair daquele ambiente. Porque o propósito dele era fazer com que as pessoas recebessem o ensino para desenvolver a sua fé. E cada culto nós estamos recebendo um ensino para desenvolver a nossa fé. Porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Isso não é, sabe, não é uma palavra ilógica, não. É uma palavra do Deus vivo. Eu preciso crer nessa palavra no nível que eu venho a viver. Eu tenho que estar nesse estado de crer nessa palavra a nível de eu viver na minha realidade. Então, em nome do Senhor Jesus, 9. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus. Olha isso, no meio do povo judeu, ele não teve ninguém que desenvolvesse, um plano de fazer com que o Deus se admirasse. Então, querido, cada atitude minha de fé, você pode ter certeza, Deus está notando, Deus está contemplando. Cada atitude tua de eu estou aqui para ouvir a palavra que pode mudar a história. Não só minha, mas daqueles que eu estou orando por eles. Não só minha, mas para a vida daqueles que eu estou orando por eles. Como esse homem, ele foi buscar pelo um servo. E Deus atendeu. Quando você está aqui ouvindo a palavra, você está, Senhor, eu quero obter de Ti, Senhor, a unção para orar por esse parente, para orar por esse filho, para orar por esse neto, por essa filha. É isso que Deus espera de nós, que nós viemos reivindicar através da fé, aquilo que Ele pode realizar. Aquilo que Ele pode realizar e deseja realizar, mas Ele tem compromisso com a logística dos céus. E aqui Ele colocou, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus daquele centurião. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Meu amado, numa atitude dessa de nós estarmos nessa igreja,
Não é fácil estar com essa porta aberta, doutora Jo. Maria do Carmo, não é fácil. Mas nós estamos aqui porque eu creio que Deus tem uma unção de restauração nesse lugar. Quantos testemunhos você contemplou aqui nesse lugar de pessoas que foram transformadas de uma forma sobrenatural. Casamentos curados, filho curado, filha curado, câncer curado. Por quê? Porque aqui está com essa unção. É pela fé que nós estamos com essa porta aberta. É pela fé que nós estamos com essa porta aberta. E nós vamos continuar enquanto for a vontade preciosa de Deus. E Deus sabe que Ele conhece os nossos corações. Porque subir nesse altar, eu subo com muito temor e tremor. Por isso, Deus está dando, os cuidados dele para nós estarmos com essa porta aberta. Quem pode dizer amém? Amém. Olha isso. Admirou-se Jesus, voltando-se para o povo, que ocupava, disse, afirmos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que Deus possa encontrar essa fé hoje no teu coração. Que o nosso Deus pode mudar sua sorte agora, examinando que você está aqui com temor e tremor. Não veio para o culto porque tu está cumprindo o protocolo. Não, você veio por culto que tu quer. Você tem sede da palavra, que muda a história. Uma palavra que sustenta, que dá um renovo, que cura. E esse centurião não foi decepcionado. Esse centurião, a esperança dele não foi decepcionada. Olha o que o Senhor Jesus veio, através dessa atitude de fé, através da nossa vinda ao culto. Olha o que Deus faz, olha isso. E voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Aquela atitude daquele pai, aquela atitude daquela mãe, atitude nossa, muda a história que está para acontecer ao nosso favor. História que estava, Deus faz acontecer ao nosso favor. Então, em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos, meu amado. Fala com Deus que você quer entrar nessa dimensão dessa fé essa noite. Pela fé, faça essa oração. Faça essa oração que você quer entrar nessa dimensão, mesmo sem merecer. Que Deus venha te atender essa noite. Que Deus venha te atender essa noite. Que Ele venha suprir, através da sua atitude de fé. Não foi fácil chegar, não. Mas você conseguiu chegar. Que Deus venha honrar a tua esperança. Que Deus venha honrar a tua atitude de vivenciar aquilo que tu deseja, chegando até a igreja para ouvir a tua palavra santa, Deus. Então a tua filha veio para ouvir a tua palavra, essa palavra imutável, essa palavra onipotente, essa palavra que muda a nossa vida, muda a nossa história. Que haja cura agora nesse nosso momento, que haja cura, Senhor, no nosso corpo físico. Que haja cura, que haja revestimento e fortalecimento no nosso corpo espiritual. Que nós viemos sair daqui, Senhor, fortalecidos, revestidos, para esses dias que estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós que estamos aqui nesse culto, Pai. Porque o Senhor é Deus presente. Então, Pai, envolve cada um que estão aqui, cada filho teu, cada filha, com a sua infinita compaixão, meu Pai. E liberta, Senhor, de todo tipo de desconforto, seja de cunho natural, seja de cunho espiritual. Que haja um reboliço, Senhor, em nosso favor nesse culto. Que o teu extraordinário envolva cada um de nós. E que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho para esses dias que estão por vir. Que tudo já deu certo. Aquilo que estava para dar errado, mesmo essas coisas passaram a dar certo, para que o Senhor seja glorificado através do que o Senhor nos deu essa noite, pelo dom da fé. Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Quem pode dizer amém? Diga amém. Glória a Deus. Termina aí, doutora Jo. Isso, termina o culto aí. Não. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, agora sim nós vamos realizar o ofertório. Amém, gente? Sabedoria, prudência. Amém? Porque a gente não sabia. Então a pessoa vai mexer na carteira, vai. Então é prudência total. Amém, gente? Amém. Então nesse momento você vai exercitar a sua fé. Vai exercitar a sua fé. Janeira, vem cá, filha. Conforme o nosso Deus espera que nós venhamos exercitar a nossa fé. E Deus honra. Então, nesse momento, é o momento de você exercitar a sua fé com o seu dízimo, com a sua oferta. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado. Oh, glória! E perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive o Pai. Vamos orar com a diaconisa. Estenda suas mãos para cá, troca de posição. É um desafio, diaconisa Janeira, é um desafio. Mas ora com fé, para que Deus realize o extraordinário através da sua riqueza em glória, na vida daqueles que têm comprometimento, que faz acontecer essa obediência através da fé. O dízimo é uma atitude de fé. Nosso Deus diz que nós temos que separar, em primeiro lugar, o dízimo. É uma atitude de fé você colocar em primeiro lugar, sabe, essa missão, essa obediência. Então vamos orar, que haja um rebuliço na vida desses que exercem a sua fé através da obediência do dízimo e da oferta. Amém, Senhor Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Age extraordinário, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sobrenatural na vida desses que são fiéis a Ti, Senhor. Sobrenatural, Pai. Abre portas, Senhor. Sobrenatural, sua riqueza em glória, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, diaconisa Janeira. Que Deus entre com velocidade nessa oração que Tu realizou, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, fica de pé. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor proveu nesse culto, Pai. A Tua palavra, Senhor, já está envolvendo cada um de nós, Senhor, com sustento para nós vivenciarmos nesse mundo, glorificando o Teu nome através do nosso testemunho. Nos leva em segurança de volta para casa. Domingo, Senhor, que nós, através da fé, viemos vencer a incredulidade e estarmos aqui, Senhor, realizando um culto a Ti. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor proveu em nossas vidas, em nome de Jesus. Bom retorno. Deus é fiel. Volte para casa na proteção do Deus vivo. Amém, Senhor.